Fala aí, focado! Eu sou o professor Floquinho, sou um dos professores de Química aqui da equipe do Foca no Quadro. Hoje eu estou aqui para dar uma aula inicial sobre estrutura atômica, né? E a gente vai aqui desenvolver aulas a respeito da estrutura atômica. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana, certo? E a ideia hoje, né, é a gente falar sobre os modelos atômicos, né, os modelos iniciais, da onde surgiu a ideia do átomo, certo? Então, hoje é uma aula teórica, vou mostrar aqui os principais modelos para vocês, para você ter uma noção. Depois, para frente, a gente vai ver número atômico, número de massa, prótons, elétrons, íons, isótopos, isóbaros, distribuição eletrônica. Então a gente tem uma caminhada aí de várias aulinhas aí para estudar essa estrutura atômica, beleza? Então é o seguinte, lá em 450, em 500 a.C., os filósofos começaram a pensar no que era constituída a matéria, né? Tudo que existe aí. E Demócrito e Leucipo, então, estabeleceram a ideia de que se a gente for subdividindo a matéria em pedacinhos, se eu for martelando uma pedra, por exemplo, quando chegar no pozinho, quando chegar lá, não consigo mais subdividir, eu cheguei no átomo. Átomo quer dizer indivisível, seria a menor partícula da matéria. Então, tudo seria constituído por essa partícula pequenininha, chamada de átomo, onde eu subdivido, né, a matéria. Está errada essa ideia. Muitos filósofos da época não aceitavam também essa ideia. Aristóteles, por exemplo, é um deles, né, que não aceitava. Ele vai defender a ideia de Empédocles na época, que dividia tudo que existe em 4 componentes: ar, fogo, né, ar, fogo, água e terra, né? Os 4 componentes. Então, se misturando um com o outro, dava o seco, dava o úmido, né? Dava o frio. Essa era a ideia que se tinha desses 4 componentes na época. Alguns vão defender por muito tempo essa ideia, tá? E o estudo vai desenrolando, a filosofia vem aí, surge a lei da conservação das massas também, de Lavoisier, de Proust. E no século XVIII, muito tempo depois, vem o modelo inicial assim importante, que é o modelo de Dalton, né? A primeira teoria atomicamente, definição sobre o átomo, vem em 1808 com o John Dalton, né? E o modelo dele é conhecido como bola de bilhar. Olha aí, né? O modelo dele é conhecido como bola de bilhar. E ele definiu o seguinte: a menor partícula da matéria é o átomo, ele é indestrutível, indivisível, não pode ser criado, né? Não pode ser criado nem destruído. Essa era a ideia de Dalton. Assim, a gente sabe que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, não é isso? Muito bem. Então, essa partícula constituída da matéria, ele falava o seguinte, que numa reação química, os átomos se rearranjam para formar novas substâncias. Isso é interessante, né? Isso é verdade. Ele falava o seguinte, que se um átomo pesa 10 e o outro pesa 10, era o mesmo elemento químico. Isso aí já não é verdade, né? Se um átomo pesa 10 e o outro pesa 40, eram elementos químicos diferentes. Isso também não é verdade. A gente vai ver isso com os isótopos, os isóbaros. Então Dalton estabelece algumas teorias importantes para a época, porque você não tinha nada definido, né? Então ele vai definir o comportamento do átomo, né? Com todas essas teorias, você tem a literatura aí para aprofundar melhor essas ideias do Dalton, tá? Aqui a gente vai dar uma passada rápida sobre os modelos. Bom, em 1898, aí vem o Thomson, porque Dalton não falou nada a respeito de cargas elétricas da matéria, do átomo. Thomson, aproveitando umas ampolas de Crookes na época, né? Thomson vai fazer um experimento aí, que é esse experimento aqui, ó, né? Jogando uma descarga elétrica num tubo, numa ampola de Crookes, para ver o que acontecia com um gás que estava ali sob baixa pressão, né? Então ele aplica uma descarga elétrica e aquilo vai gerar um feixe de luz, deslocamento de partículas de polo positivo para polo negativo, né? E ele percebeu então que aquele feixe de luz gerado dentro do tubo se deslocava para o polo positivo. Então ele falou assim, bom, então o átomo tem características negativas. Então aí vai surgir o modelo do Thomson, que é o modelo do pudim de passas, né? Você acha que isso aqui parece um pudim de passas? Eu não gosto muito de pudim de passa, não. Eu prefiro pudim de leite condensado. Beleza? Mas então ele definiu que o átomo seria uma esfera
maciça, levemente maciça, com partículas presas, incrustadas dentro dela, negativas, que foram chamadas de elétrons. Então, através do modelo de Thomson, surgem então as primeiras partículas subatômicas, que são os elétrons. Certo? Bom, depois do Thomson, em 1911, mais ou menos, vem o Rutherford, né, e vai fazer um experimento para comprovar essas questões do Thomson. Então ele faz aquele experimento, esse experimento aqui, ó, da lâmina de ouro. Na época já havia o estudo da radioatividade. Rutherford foi um dos que conseguiu, né, ajudar a definir as partículas alfa, beta e gama. Aproveitando, a gente tem um módulo aí também sobre radioatividade, tá? Para depois você estudar. E ele, pensando nisso, ele pegou um elemento radioativo que emitia partículas alfa, ele pôs uma lâmina de ouro fininha, né, uma chapa fotográfica, e mandou os feixes. A ideia é que aquela radiação atravessasse tudo, mas para surpresa dele, algumas bateram e voltaram. Como o feixe emitido, alfa, era positivo, ele diz o seguinte: a partícula positiva que veio e bateu numa outra positiva, voltou. Aqui passou mais ou menos próximo, sofreu um desvio, grandes desvios ou pequenos desvios, tudo mais. Então, através do modelo do Rutherford, que é chamado modelo planetário, ele definiu que o átomo tem duas regiões. O átomo tem o núcleo e a eletrosfera, né? Na eletrosfera, as partículas presentes são os elétrons, no núcleo são prótons e nêutrons. E depois, para frente, numa outra aula, a gente vai estudar esse modelo, as características, né, do átomo, as partículas existentes aí, tá? Aqui só para a gente entender como se chegou então nesse sistema, esse modelo planetário do Rutherford, tá? E logo nessa época, alguns anos depois, tem o Bohr, né, que vai estudar então o comportamento de emissão de luz, né, que alguns materiais tinham na presença do fogo, por exemplo, né? E aí se estabelecem então as transições eletrônicas, né, dentro desse átomo, e o Bohr vai definir então que as camadas eletrônicas, né, são 7 camadas dentro da eletrosfera. Então tem o núcleo, tem a eletrosfera, e a eletrosfera é dividido em camadas, esse modelo chamado de modelo Rutherford-Bohr, né? Depois disso tem outros modelos mais atuais, onde se vai falar dos subníveis de energia, e a gente vai chegar no gráfico do Linus Pauling também, né, que são as subcamadas aí, onde se definiu então o comportamento, a forma do nosso átomo, né? Existem aí os modelos de Summerfield, existem outras teorias dos números quânticos, né? Mas esses aqui são os modelos básicos, os modelos que aparecem nos vestibulares, né? Então é bom você também dar uma lida na teoria, porque a gente tem bastante teoria sobre essa questão desses modelos. Os principais aí é o modelo de Dalton, né? O modelo de Thomson, o modelo de Rutherford e o modelo de Bohr. Tá certo, gente? Então na próxima aulinha agora, hoje foi uma ideia desses modelos, na próxima aula eu vou falar das características do átomo. Aí a gente vai entrar em número atômico, número de massa, prótons, elétrons e nêutrons. Tá bom? Então fica com a gente aí, foca no quadro, aqui é diferente, tamo junto, até a próxima.